Sejam muito bem-vindos aí ao canal mais Red Pill do YouTube. Aqui nós somos uma comunidade de homens despertos, entendeu? Estamos cientes das correntes que essa sociedade misândrica nos impõe e estão constantemente tentando calar os homens, mas eu não permitirei. Jamais permitiremos que as mulheres tomem os espaços que sempre foram nossos. Vamos lutar contra a lei da misoginia, já que se ela for aprovada, a gente não vai poder dar bom dia pra uma mulher, porque senão ela vai processar a gente. O feminismo vem conquistando cada vez mais espaço pras mulheres e ninguém aguenta mais isso. Foi só começar a deixá-las votar que agora tem mãe colocando orelhinha rosa de coelhinho no próprio filho sem pedir autorização pro pai. Aonde que nós vamos parar, gente? E é mais ou menos assim que eu tô me sentindo, sendo que esse é o terceiro vídeo que eu faço defendendo o homem. Eu preciso urgentemente que algum homem erre, que algum homem faça algum absurdo antes que comecem a me chamar de, sei lá, mano, café com teu primo. Tamo aqui pra falar do caso da Sassá e do Selbit, um dos casos mais famosos da internet. Referente, ele é uma questão de falsa acusação. É realmente uma questão bem delicada, porque eu tenho certeza que isso vai ser usado e já está sendo usado por um monte de cabaço. E com cabaço eu digo incel, red pill, esse tipo de pessoa que sai por aí tentando argumentar que toda mulher está constantemente querendo prejudicar a vida de um homem. Enfim, vamos lá. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não faz a mínima ideia do que eu tô falando, esse caso do Selbit e da Sassá é um negócio que já dura uns anos aqui na internet. E só vê agora, 7 anos depois do começo desse rolo todo, até um desfecho, né? Até finalmente um final. Finalmente um final. Veio até um desfecho oficial com uma condenação. Porque aqui o Selbit resolveu resolver as coisas como um homem adulto, né? Coisa que na internet não é lá muito comum. E se você quiser saber um pouco mais do contexto dessa fofoca toda, antes da gente realmente entrar nela, o Selbit e a Sassá começaram a namorar ali por volta de 2014, 2015, quando você ainda liberava serotonina naturalmente, tá ligado? Sem uso de remédios. E essa época que o YouTube tava muito em alta, né? Então os dois também estavam crescendo muito na plataforma. E é claro, né? Eles foram muito shippados, viraram ali um casal referência na internet, e o relacionamento deles durou alguns anos. E acabou que eles terminaram ali oficialmente em 2017. Quando você pensa ali no término de um relacionamento, você pensa ali no final de ciclo, no fim de uma história, mas na verdade a história tava só começando. Enfim, 3 anos depois do término, em 2020, a Sassá, junto de algumas outras pessoas próximas, relataram que o relacionamento com o tóxico havia sido... Calma aí, o relacionamento com o tóxico havia sido o Selbit. Não, o relacionamento com o Selbit havia sido tóxico. Basicamente, ela acusou o Selbit de ter um comportamento controlador, ciúme excessivo e ter praticado abuso psicológico e manipulação enquanto estavam juntos. E a resposta do Selbit, diferente do que muita gente esperava, ou diferente do que... Na verdade, bem diferente do que a gente tá acostumado, geralmente, aqui na internet, é que ele assumiu o rojão. Ele falou sim, errei, fui moleque, tá bom, foi mal, tava doidão. Ele se pronunciou publicamente, pedindo desculpas e realmente admitindo que havia sido uma pessoa tóxica, tinha sido um relacionamento tóxico, e afirmou que buscou terapia depois do ocorrido e que havia mudado como pessoa. Como a gente vai ver nos tweets aqui agora. Tweets aqui de 2019, né? Há alguns anos eu percebi que eu era uma pessoa extremamente arrogante, controladora e possessiva. E apesar de ouvir isso de outras pessoas com certa frequência na época, eu não conseguia perceber isso em mim. Definitivamente a gente pode perceber que o Selbit foi uma pessoa que começou muito novo na internet, e isso, como eu já falei aqui algumas vezes no canal, mexe muito com a nossa cabecinha. O grande problema é que eu sempre me convencia que o problema não era eu. E é bem fácil mentir pra si mesmo. Nossa, ou pior que é fácil, hein? É a mentira mais fácil de acreditar. Obviamente, é tudo culpa dos outros. É o famoso, a culpa é sua e você bota ela em quem você quiser. Mas ao contrário do que eu fazia na época, dessa vez não vou culpar ninguém além de mim. E não existe motivo para tentar defender ou justificar qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Sem dúvidas, esse comportamento vinha diretamente das minhas várias inseguranças desenvolvidas em momentos diferentes da minha vida. E aceitar essas inseguranças em si mesmo é horrível. O objetivo desse tópico é justamente para incentivar quem talvez precise do mesmo processo que eu tive que passar. Eu acho que era isso que eu quis escrever aqui. Examine as perspectivas de outras pessoas sobre você, especialmente as pessoas que foram importantes para você como namoros ou amigos. Ouça eles de verdade. E entenda. É muito complicado perceber que talvez seja bem pior do que você consegue enxergar. Mas se você se esforçar e ignorar essa vozinha na sua cabeça que te diz que você tá sempre certo, você consegue melhorar. Eu sei que você consegue porque eu também consegui. Cuidar de si mesmo não é só se apreciar e se amar. É também entender onde você precisa mudar. Isso foi algo bem importante nos últimos anos pra mim e queria compartilhar. Talvez você precisasse ler isso também e nem sabe. Nossa, eu acabei de perceber que eu tô de blusa verde e provavelmente isso aqui vai acabar com o chroma key. Enfim, só depois das inúmeras conversas e tratamento psicológico que eu busquei nos últimos anos que eu consegui analisar meu comportamento destrutivo e focar em me tornar uma pessoa melhor. Perfeito, mano. É isso. O maluco, o cara assumiu a bronca, falou que foi um merda mesmo e que tava tentando parar de ser um merda, porque o problema de você ser um merda não é necessariamente você ser um merda, porque muitas vezes você não escolhe ser um merda, não é mesmo? O problema é você ser um babaca, você saber que você é um babaca e você não fazer nada pra mudar isso, né? Você continuar sendo um babaca. Enfim, no que parecia que a treta teria acabado aí, porque o caso voltou a explodir de novo 4 anos depois, quando a Sassá trouxe novas informações sobre o relacionamento, com um time bem duvidoso, só que dessa vez as alegações foram muito além de ciúmes e de ter sido um relacionamento tóxico. Dessa vez, a Sassá passou a acusar o Selbit com insinuações fortes de que durante o relacionamento havia acontecido violência e coerção sexual. Teve também uma acusação que ela tinha sido expulsa abruptamente de casa, alguma coisa assim. E bem, a gente já sabe como funciona a internet. As redes sociais entraram em colapso e rapidamente se voltaram contra o Selbit, que passou a ser extremamente cancelado. E com isso, obviamente, o Selbit teve que se pronunciar, e ele basicamente publicou uma carta aberta de 19 páginas, mostrando toda a versão dele da história, no que mudou drasticamente a visão do público sobre toda essa situação também. Basicamente, os principais argumentos de defesa do Selbit naquela carta foi uma suposta sexualidade dele, né, que ele não tinha interesse em sexo, basicamente, então ele não sabia, né, não fazia sentido ela estar acusando ele disso. O que eu particularmente não acho lá um argumento muito forte, mas enfim, a galera assumiu isso como um argumento. Ele contextualizou que a origem do seu comportamento tóxico veio do fato que o relacionamento deles começou enquanto a Sassá já tava em um
um outro relacionamento. Ou seja, o Selbit já tá larico e a Sassá traiu o ex-namorado. Então, é meio que um motivo bem válido pra você ser inseguro no seu relacionamento, porque ele começou já com base numa traição. Quem garante que você não vai ser o próximo? Eu realmente não sabia dessa parte antes de fazer esse vídeo. E eu, mano, se acontecesse de eu ficar com alguém que é comprometido, né? Dessa pessoa trair alguém pra ficar comigo, eu jamais me relacionaria com essa pessoa, velho. Porque quem garante que eu não vou ser o próximo, tá ligado? Tem que ser muito otário pra cair nessa arapuca. Enfim, nisso o Selbit também acusou a ex-namorada de ser mitomaníaca e tão manipuladora quanto ele, apontando ali que ela alterou várias vezes a versão dela da história, sempre se colocando como vítima e tentando destruir a imagem dele aos poucos na internet. Ele também trouxe o contexto de que a expulsão dela da sua casa foi em decorrência do desgaste extremo que tava o relacionamento e de comportamentos insustentáveis por parte dela. Não foi ali um ato de crueldade aleatória. E após limpar publicamente a sua imagem, a equipe jurídica do Selbit entrou com processos por difamação e cyberbullying para mais de 200 usuários de Twitter que tinham falado sobre o assunto, proferindo ofensas graves, mentiras, acusações criminais e ameaças contra ele por causa de toda essa situação com essa Sassá. E eu acho que todo mundo tinha que meter esse louco, mano. Todo mundo que é criador de conteúdo tinha que meter esse louco de que se rolou alguma coisa, rolou um cancelamento e você sabe que você não é o errado, mano, processa todo mundo que falou mal, filho. Processa todo mundo porque eu quero ver provar. Enfim, esse é o resumo da história ali que durou 7 anos, de muito desgaste da imagem do Selbit, porque eu lembro muito bem, na época, da imagem dele ser um cara tóxico, dele ser um cara esquisito, ter permeado ali a figura dele por muitos anos. E é muito foda você receber esse tipo de acusação na internet, porque o depoimento que mais acaba marcando, que mais acaba tendo credibilidade, na maioria das vezes é o da mulher. E de certo modo, com razão. Porque a maioria das denúncias de abuso, a maioria das denúncias de violência, são denúncias reais. E são denúncias direcionadas a homens. Não que não tenha violência de mulher contra homem, ou não que não tenha abuso de mulher contra homem, não. Não é isso que eu quero dizer, mas a grande maioria, a gente já sabe de onde vem. Mas aí, vez ou outra, vai aparecer uma mulher que vai tentar fuder com a vida de alguém, porque a gente esquece que gênero não define caráter, tem tudo quanto é tipo de gente ruim, e com isso vai ferrar com a vida de um cara. Ou vai ser descoberto e vai acabar desmoralizando toda uma luta de mulheres que realmente precisam denunciar, de mulheres que realmente tentam denunciar algum caso, mas acabam não sendo levadas a sério. O que é muito comum, inclusive, fora da internet. E mulheres como a Sassá, querendo ou não, só são mais munição pra esse tipo de gente tentar abafar casos reais de abuso. Mas enfim, o que importa é que felizmente tivemos uma condenação, porque uma coisa é alguém falar que você foi tóxico, que você foi um manipulador, que você foi um babaca, e outra coisa completamente diferente é alguém imputar um crime contra você, tá ligado? E é uma pessoa te imputar esse crime baseado somente no eu te juro que é verdade esse bilhete. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui na condenação que o Selbit postou no Twitter dele. Ela foi condenada. Finalmente isso acabou. Veja que a querelada somente fez referidas às denúncias via internet, se quer comparecer a uma delegacia de polícia e registrou um BO, nem tampouco buscou medidas legais ou protetivas nos termos da Lei Maria da Penha para o fim de se proteger ou buscar a justa punição do querelante. Tratam-se de alegações graves que exigem apuração formal, com produção de provas e devido ao processo legal. Não sendo admissível que meras publicações de redes sociais, desacompanhadas de elementos probatórios, sirvam para formar o juízo de culpa ou promover condenação pública. Cumpre ressaltar de forma expressa que restou comprovada não apenas a imputação do fato definido como crime, mas também a sua falsidade, elemento indispensável a não sei o que nos lá. Enfim, por fim, constata que os crimes foram todos cometidos de forma continuada no Código 71 do Código Penal, pois a querelada por diversas vezes praticou delitos descritos na queixa-crime praticados com o mesmo modus operandi dentro de um mesmo contexto, tempo e lugar, um a que ser tido como em continuidade do outro. Mano, por que advogado insiste em escrever de difícil, mano? Em resumo, de rigor, portanto, a condenação da querelada nos termos de queixa-crime contra ela oferecida. Trata-se de crimes de calúnia, injúria e difamação. Temos também o nosso querido Senzi, né? O meu advogado, o seu advogado, o nosso advogado, o advogado mais querido da internet, dando seu parecer jurídico sobre o caso, porque pelo menos alguém aqui tem que entender do que tá falando. E a cota de inteligência desse vídeo aqui vai ser o Senzi, que no caso divulgou a sentença da Sassá, que foi condenada a fazer 8 horas de trabalho comunitário por semana. E o que você achou disso, né? Porque, ó, eu vou entrar num terreno meio pedregoso aqui, meio pedreguloso, meio pisar em ovos, porque envolve ali um assunto mais político. Mas eu deixo bem claro que eu sou sim a favor da lei da misoginia, e quem é contra esse tipo de legislação é porque tá devendo. Se você não quer se enquadrar nessa lei, basta ser um ser humano decente. Porém, supondo que essa lei seja aprovada, será que também não seria o caso de endurecer a pena para falso testemunho, especificamente de acusações contra abusos e falsa acusação de violência, e enfim? Será que não seria interessante endurecer a pena contra pessoas tipo a Sassá que fazem esse tipo de coisa? Que simplesmente acusam algum homem falsamente com base em nada. Porque é um tipo de acusação que pode realmente acabar com a vida de um homem. Ao mesmo tempo que eu enfatizo aqui que o número de casos de acusações falsas é quase irrelevante perto do número de acusações reais, tá? Isso que a gente nem tá contando os casos subnotificados, né? Os casos que não são denunciados, de pessoas que simplesmente sofrem o abuso, sofrem violência e não vão atrás de justiça. Mas enfim, é só um adendo mesmo, é só uma reflexão, sabe? Não seria o caso da gente pensar em algo assim também. Pelo menos ali pra desencorajar as mulheres que pensam em fazer isso, né? Sei lá. Enfim, né? Tem aqui o tweet do Senzi. A Sassá foi condenada a fazer trabalho comunitário 8 horas por semana. Ela vai ter que pagar pelos danos causados, mas o valor não foi estipulado. Também é um negócio meio difícil de medir, mas com certeza não vai ser barato. E o Selbit deverá levar o processo para a esfera civil para calcular os danos. Aí, em seguida, ele ainda soltou um tweet. Oi, Sassá, me desbloqueia. Tenho que te contar uma novidade. Pra vir desbloquear. Caraca, quem que bloqueia o Senzi, mano? Tadinho do Senzi. Como que pode, mano? A maior red flag dessa mina foi ter bloqueado o Senzi, velho. Enfim, aí tem os tweets, né, da galera, mostrando pra gente que, infelizmente, já tem incelzinho de bosta, utilizando isso como argumento de que mulheres cometem falsas acusações, e de que mulheres são responsáveis pelas mazelas de todos os homens, e que mulher na net, não sei o que lá. Enfim,
já tenho usando esse caso como munição pra descredibilizar mulheres. Que bom que o caso foi resolvido e as falsas acusações foram desmascaradas, mas infelizmente esse caso atrai muito incel. Basta ler os comentários. Infelizmente existem sim mulheres que mancham algo sério com isso. Isso dá mais voz à extrema-direita e incel abestalhado. Um ciclo. Aí teve um diálogo muito bom aqui, né? Ela acusou falsamente você na internet, você correu o risco de ser preso, perder patrocínios e tudo mais, e ela só foi condenada 7 anos depois. Que coisa bizarra. Precisam criar uma lei para impedir falsas acusações. E daí eu só vi Não, tem uns comentários muito bons assim, né? PQP, você acha que ela foi condenada baseada em que, seu jumento do caralho? Eu gosto do ódio do Twitter às vezes, mano. Às vezes o ódio do Twitter, ele aquece um pouquinho o coração. E também teve uma galera que tava defendendo a Sassá, mano. A mulher foi condenada, inclusive foi por uma juíza. Olha que loucura. Enfim, a vida da mina já foi destruída desde que você soltou aquele doc e você ainda chuta cachorro morto. Se era pra ser mantido entre vocês, então por que você vai postar isso? Você com seus 2 milhões de seguidores fazendo isso. Primeiramente que, velho. Eu achei esse comentário muito engraçado. Como assim você se defendeu de um crime que uma pessoa te imputou? Como assim quando saiu o veredito, mostrando que você é realmente inocente, você vai lá e posta? Que absurdo. E o melhor disso é que, sendo que foi literalmente ela que começou. Tipo assim, mano, 7 anos depois do término dos dois, ela vai lá e jogou essa bomba. Mano, ela podia muito bem ter ficado quietinha. Tipo assim, podia muito bem não ter falado, não ter metido esse louco, tá ligado? Porque ela já tava por cima. O Selbit já tinha admitido que tinha sido tóxico, entendeu? Tipo, ela já tava ganhando. Ela já era vitoriosa. Ela já tava ganhando, mano. Mas a mesma ganância que te move é aquela que te mata. Ela precisava fazer mais coisas. Nossa, ela ficou 7 anos sem superar o ex, mano. Enfim, aí a gente começa. Aí tem esse tal de fabuloso aqui, mano. Então quer dizer que as mulheres fazem falsa acusação? Que doideira. Achei que elas eram anjos que nunca erravam e que a palavra da vítima bastava. Mas a palavra da mulher não bastava? Pensei que não existiam mulheres de mau caráter que iriam fazer falsa acusação para ferrar a vida de um homem inocente. Por que será que a esquerda sempre diz que mulheres são seres de luz e anjos incorruptíveis? E que todo homem é malvado e abusador? O bom é que isso prova que a mulher pode fazer falsa acusação e dar uma dor de cabeça absurda pro sujeito. Mais motivos para eu ser contra leis de anti-misoginia e afins. E aí chega na galera incel que a gente tinha comentado antes, e eu fico me perguntando como que alguém pode ter uma linha de pensamento tão cabaça. Porque começa por aí, né? Tão inventando palavrinha nova. Não sei o que os caras são incel, não sei o que os caras são red pill. Fala português, alienígena, filha da puta. O adjetivo certo pra esses caras é cabaço, mano. É cabaço. Na minha época isso aí era chamado de cabaço. Esse tipo de homem é o último que precisa se preocupar com a lei da misoginia. Porque ela implica que você tem que ter coragem de ter pelo menos uma relação, uma interação com uma mulher. E a gente sabe que essa galera passa muito longe de qualquer pessoa do sexo oposto. Vê uma mulher na rua e fica tremendo. Eu tenho certeza absoluta que no dia que esse bando de moleque encostar a cabeça deles num par de seios pela primeira vez, todo o ódio por mulher vai embora. Mano, o espírito do red pill vai desencarnar assim no corpo deles, vai dar pra ver saindo assim um encosto, que eles só vão sentir o peso sumindo assim, só vão ficar uns 30 quilos mais leve. Lembrando, é claro, que se for o peito da mãe deles não conta. E da minha também não. Nada de falar mal de mãe aqui não. Enfim, felizmente esse caso de internet teve consequências na vida real, teve processo, teve condenação, e agora a Sassá vai assumir as consequências do que fez. Eu imagino o peso que deve ter sido pro Selbit nesses últimos anos. Porque beleza, né? O cara é famoso, milionário, tá com vida feita, ok? Mas esse é um tipo de crime muito pesado pra ser imputado em alguém. E se você for uma pessoa correta, com certeza vai ser o suficiente pra tirar sua paz, independente de qualquer coisa, tá ligado? É um negócio muito pesado. Imagina aí que ele esteja se sentindo alguns quilinhos mais leve depois do resultado de todo esse processo. E tomara que esse caso aí não vire a munição principal na mão de homem frustrado que gosta de falar mal de mulher na internet, mas pessoalmente não tem nem coragem de chegar perto de uma. Por mais que a gente saiba que já virou. Enfim, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, senão você vai virar red pill até a próxima Páscoa. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado um pouquinho desse conteúdo, então se inscreve no canal, hype o vídeo, se tiver a opção de hype aí, eu não sei. Me segue no meu Instagram, no meu TikTok, tá aqui esse arroba. Eu faço um conteúdo bem diferente lá, mas também é duvidoso. Atualmente tô num projetinho fitness, então se você quiser acompanhar o pai ficando gostoso, ela mesmo. E é isso aí, gente, tamo junto. Dá um like!